Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu quero ler se encontra em Lucas 24, a partir do verso 29. E esse texto é o meu texto predileto da Bíblia inteira. É o texto que mais mexeu comigo, que eu menos consigo explicar o porquê. Mas já teve muitas vezes que ao ler esse episódio, dos discípulos de Emaús, eu não conseguia nem chegar ao fim, porque eu começava a chorar muito. Eu comecei a orar e pedir ao Senhor graça para que eu pudesse ter algo para falar a respeito desse texto. E eu vou ler a partir do versículo 29, que diz assim: Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Isso os discípulos de Emaús dizendo a Jesus. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é a verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E buscando ao Senhor a respeito desse texto, eu pedi para que Ele me desse graça para ter alguma coisa para poder compartilhar hoje aqui. E o título que eu decidi dar essa mensagem é A Palavra que Aquece os Corações. Com esse texto eu aprendi que muitas vezes a gente deixa de crer naquilo que Deus falou ao meu e ao seu respeito, naquilo que a palavra dele nos promete, porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos a realização dessas promessas. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e parece que tudo está indo ao contrário a respeito daquilo que Deus disse que faria na minha e na sua vida. E eu vejo isso porque nos versículos anteriores, quando Jesus começa a se aproximar deles e pergunta para ele: o que é isso que vocês estão discutindo no decorrer do caminho? Quando eles começam a explicar para Jesus, com certa indignação, falando assim: você é o único que estava em Jerusalém e não sabe do que está acontecendo? E Jesus está ali dando um desentendido, perguntando para ele: me diz o que foi. Eles param entristecidos com essa pergunta e começam a explicar aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Basicamente o que eles estavam dizendo é assim: Jesus, aquele que esteve aqui entre nós, aquele que ninguém nunca viu igual, fazendo milagres e maravilhas, ressuscitando mortos, tocando pessoas, vidas, transformando todo mundo, alcançando as pessoas com o Evangelho, manifestando o poder de Deus, algo nunca visto antes. Foi morto por aqueles hipócritas, por aqueles que se deixaram ser dominados pelo Império Romano, que estavam sendo influenciados por ele. Basicamente o que eles estavam dizendo: você não viu como é que o mal prevaleceu mais uma vez? E o contraste do que aconteceu e o que eles esperavam era grande demais. E é óbvio que por causa disso eles ficaram muito, mas muito entristecidos. Eles estavam tão entristecidos que a própria verdade, Jesus estava manifestado ali na frente deles. Eles não puderam reconhecer, porque aquela realidade que os olhos deles contemplaram era tão impactava de uma forma tão negativa, que eles não conseguiam discernir Jesus ali na frente deles. E muitas vezes essa é a posição onde eu e você podemos nos encontrar no decorrer das nossas vidas. A gente olha para as circunstâncias e a gente não consegue discernir aquilo que Deus está manifestando diante dos nossos olhos, ou aquilo que Ele está para fazer na minha e na sua vida, porque é muito diferente daquilo que a gente esperava como Deus fizesse na minha e na sua vida.
E é óbvio que Jesus manifestou também a sua indignação, né, com a incredulidade deles. Como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo em que os profetas disseram. Com isso eu entendo duas coisas. A gente tem que tomar a decisão, a postura de, né, obedecer a palavra de Deus e seguir os conselhos da palavra de Deus, que diz, por exemplo, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Que a gente, quando ouve a palavra de Deus, as promessas que a gente encontra na palavra de Deus, a gente precisa acreditar de todo o nosso coração. Não basta apenas dizer que você acredita, você precisa crer de fato e de verdade. Porque a gente precisa entender e compreender que a palavra de Deus é mais real do que aquilo que a gente consegue contemplar com os nossos próprios olhos. E que Deus é poderoso para manifestar a palavra dele na minha e na sua vida. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é o Deus que não pode mentir. E aí Jesus começa a aplicar o remédio para a incredulidade dos discípulos aqui. Porque ele começa a expor as Escrituras, tudo aquilo que os profetas disseram a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, do Messias que seria enviado por Deus. Porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. E nesse momento que Jesus está expondo a palavra, o coração deles começa a aquecer. E a frieza da incredulidade começa a se esvair. Jesus começa a trazer à memória deles aquilo que traz esperança, aquilo que Deus tinha dito a respeito do Messias. E eles então convidam Jesus para passar a noite ali naquele lugar. E ainda assim reconhecer Jesus no processo de aquecer o coração. Então chega o momento do partir do pão. E eles finalmente reconhecem Jesus ali no partir do pão. E essa é uma passagem muito linda. E Jesus desaparece diante dos olhos deles. E eles olham e falam: cara, porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava, enquanto ele nos expõe as Escrituras. E a gente precisa ter esse relacionamento com a palavra, para que a gente não entre nesse lugar de incredulidade. E a palavra de Deus é o que tem o poder de aquecer o meu e o seu coração, para a gente permanecer em fé. A gente precisa se agarrar com todas as nossas forças à palavra que Deus tem. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar nessa noite. E se ela te abençoou de alguma forma, não deixe de compartilhar com outras pessoas, porque a intenção não é ficar famoso, mas é ministrar o máximo de corações possíveis. E a minha oração é para que Deus aqueça o seu coração aí do outro lado, através dessa mensagem. E que Ele nos dê graça para chegarmos firmes até o final e sermos vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém.